Estação Nordestina, Américo Dias. O programa Estação Nordestina apresenta o quadro O Artista do Povo. E hoje vamos falar do poeta Luzirmil. Luzirmil Isolino Coimbra de Oliveira, o Peregrino. Nasceu a 13 de março de 1944, no município de Capetinga, Minas Gerais. Viveu seus primeiros dias numa fazenda pertencente a um seu tio, imigrante italiano, chamado João Guilherme. Seu pai, homem do campo, sempre mudava de local com a família, pelo que residiram em muitas localidades antes do ponto inicial de suas literaturas. Além de seus estudos primários, fez diversos cursos de aprendizados. Em 73, para se empregar numa multinacional, estudou o supletivo em sua própria casa, vindo a passar nos exames com boas notas em todas as matérias. Seu emprego como técnico eletrônico da referida firma se estenderia por 20 anos. Em tal período, sob exigência da empresa, fez o supletivo do 2º grau, também estudando em casa. Em 1981, fez um curso de piloto de aeronaves, não acatando a profissão pelo sentimento da morte de um amigo, piloto e companheiro de seus treinamentos, que indo trabalhar no estado do Pará, teve um acidente fatal. Desde pequeno, Isolino gostava de fazer desenhos nas folhas verdes de alguma planta, pois ainda não sabia escrever, ciência que seu pai aos poucos foi lhe ensinando, às vezes rabiscando palavras na areia ou em algum papel em branco. Enfim, ainda criança, iniciou seus primeiros dias na escola da colônia, sabendo fazer algumas letras. A partir de então, foi tomando gosto pelas palavras escritas. Mas seus pensamentos eram estáveis. Gostava mesmo era de brincar com as borboletas, pouco estando na escola. Com o passar do tempo, já contando com 10 anos de idade, sua mente foi pendendo para a leitura. Nos meados da década de 50, era chamado de Peregrino Gibi, pelo tanto que gostava das revistas em quadrinhos. Porém, em dias futuros, passou a ler tudo que lhe vinha às mãos, interessando-se cada vez mais pela literatura a ponto de compor suas frases, principalmente de forma poética ou rimada, para alguma jovem que admirava. Na verdade, a fonte de suas inspirações adivinha de um profundo afeto que tinha por uma menina, a qual chamava de a menina da face rosada. Porém, ao jovem nunca soube daquele sentimento do menino peregrino. Ele sabia que seu sonho de amor era irrealizável. Talvez por isto cresceu dentro dele o espírito de poeta, cujo valor era só para si, já que ninguém se interessava. Entretanto, pelo dom que possuía, juntou-se a seu irmão e formaram uma dupla caipira, cantar em circo, shows e afins. Mas o jovem peregrino não ficou só nas literaturas. Em seus estudos das décadas de 80 e 90, fez cursos de advocacia, filosofia e jornalismo, não os concluindo todavia, pois não teve interesse em seguir tais profissões. Estação Nordestina. Deus em um menino, Luzirmil. Na trajetória do mundo, sem saber eu me encontrei. Ao longe no horizonte, um veículo avistei. Era a locomotiva, que vinha com força viva, sobre os trilhos onde sentei. A sua velocidade eu não pude calcular, mas tive que agir rápido, para dali me safar. Entretanto, o maquinista, me vendo perto da pista, fez o comboio parar. Eu fiquei meio aturdido, pelo susto repetindo. E na parada do trem, eu vi Deus em um menino. Era o próprio maquinista, que comandava a arisca, o mundo ao seu destino. Na parada ocorrente, uma ordem me foi dada. Era o menino falando, com voz firme e afinada, que eu entrasse no trem, pois para a cidade do além, minha rota era traçada. Me embarquei rapidamente, pela ordem do menino. Sem mais demora o comboio avançou ao seu destino. Eu fiquei meio perdido, pois o fato acontecido foi estranho e sem atino.
Ali me senti aflito, para saber para onde eu ia. Afinal, estava indo num trem que eu não conhecia, que seguindo velozmente, possível e certamente, para muito longe iria. Eu ia vendo as distâncias se alargando no tempo. A cada hora de avanço, eu via algum complemento. Eram novos passageiros, surgindo em pleno roteiro, como vindos pelo vento. Minhas lembranças pairavam, onde eu tinha habituação. Saíra de minha casa, sem pensar na direção, mas vendo a ferrovia, resolvi passar o dia fazendo contemplação. Jamais eu imaginei que um trem ia passar e para um reles pedestre ele iria parar. E um menino comandante, com uma voz linda e vibrante, me mandasse embarcar. O trem do mundo seguia para um país distante. Tinha passageiros idosos e alguns que eram infantes. Pelo que pude saber, deles só íamos descer numa cidade brilhante. De lá a própria cidade ia dar continuação, levando seus habitantes na beleza da amplidão, para sempre em viagem, sem retorno e com imagens de eterna contemplação. No resumo do entender, a vivência nesta terra, estamos em um comboio, subindo e descendo serra, e nele vão embarcando, pela ordem do comando, os fugitivos da guerra. A guerra e outros males são pecados e orgias, toda sorte de vaidade, de mortes e heresias. Quem não quer se contaminar, no trem irá embarcar, Deus menino é o guia.